Olá, eu sou o professor Diego e hoje o tema da aula é atraso fim a fim. Bom, nós vamos falar sobre o atraso real da internet e dos roteadores, né? Como são os atrasos e perdas reais da internet? Para poder conhecer um pouco como isso aí acontece, eu vou apresentar para vocês o programa Traceroute, né? Então esse programa ele provê medidas de atraso fim a fim, ou seja, do host de origem até o host de destino, né? Então fim a fim do caminho para cada nó entre o host de origem e o host de destino. Então para cada i, né? Ou seja, para cada nó neste caminho, o que vai fazer esse comando, né? Então ele vai enviar 3 pacotes para o roteador I, né? No caso aqui considerando como sendo o primeiro roteador, né? Então I valendo 1, então ele manda 3 pacotes para o 1. I valendo 2, ele manda 3 pacotes e assim ele vai, né? Cada nó até chegar no nó de origem, certo? Até chegar no nó de destino, desculpa. O roteador I, né? Ele vai retornar pacotes ao emissor. Então, envio e ele retorna esse pacote. O emissor, no caso esse host de origem, ele vai calcular o intervalo de tempo entre o envio do pacote e o recebimento da resposta. Então, assim nós vamos ter uma ideia de atraso, né? Então, ele começa aqui com o roteador mais próximo, depois ele vai para o próximo roteador, depois ele avança e assim ele vai fazendo com todos os nós até chegar ao host de destino, tá? Vamos ver aqui uma saída desse comando, tá? Então aqui tem um exemplo de uso aqui do Traceroute, né? Então aqui nós temos uma saída desse comando, né? Uma saída desse programa. Se nós observarmos nessa saída aqui, vamos conhecer um pouquinho esses dados que estão sendo apresentados. Então só a gente observar essa primeira coluna, né? Observe que é um número sequencial, vai de 1 até 16. Então aqui nós temos o que? N-1 nós e entre o host de origem e o host de destino, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui que ele foi aqui, ó, quando i vale 1, i vale 2, i vale 3, então n é a quantidade de nós, quantidade de pacotes enviados, né? Então nós temos n-1 nós, porque se nós formos aqui, né, de 1 até o 16 já é o host de destino, já não é mais um nó intermediário, por isso que é n-1. Então quer dizer que do host de origem até o host de destino, nós tivemos n-1 nós, ou seja, n equivale a 16 menos 1, 15. Então foram 15 roteadores nesse trajeto, até chegar no host de destino. O outro item que nós temos aqui são as 3 medidas, né? Nós falamos agora há pouco sobre isso. Então nós temos aqui um primeiro pacote, o segundo pacote e o terceiro pacote, né? Esse tempo que está aparecendo aqui, né? Ele corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, ou seja, o tempo que houve uma requisição e o tempo da resposta, né? Então, como aqui nós podemos ver, ó, isso aqui foi um envio bem rápido, ficou abaixo de 1 milissegundo. Outros aqui já ficou na casa de 183 milissegundos, 197, né? Então nós temos aqui bastante variedade com relação ao tempo que a gente vai conhecendo agora. Se nós observarmos nessa outra parte aqui da saída desse programa, entre colchetes está aqui o endereço IP do roteador, e aqui o nome que foi dado a ele. Um outro item aqui que vale observação é esse asterisco, né? Por que aqui a gente está vendo sempre um tempo e aqui eu tenho um asterisco? Por que isso acontece? Então significa que nenhuma resposta foi recebida, ou seja, o host emissor enviou o pacote, mas não recebeu nenhuma resposta. Por quê? Ou o pacote foi perdido ou o roteador ele foi configurado aí para não responder essas requisições. Um outro item que se vocês observarem aqui, nós temos 2 roteadores, né? Está utilizando aqui uma classe de IP, que é uma classe de IP para ser utilizado em ambiente interno, em rede local, né? Então nós temos aqui 2 roteadores nesse cenário, 2 roteadores dentro da rede doméstica, né? Antes de sair
por provedor de acesso. Aqui tem 2 roteadores nessa rede. Aqui que nós observarmos, olha o seguinte, né? No i valendo 6, você tinha aqui na média, né, 11, 12, 13 milissegundos. Mas nesse outro nó, né, olha para quanto foi, de 13 para 188, aumentou praticamente aqui 10 vezes, né? 10 vezes a mais o tempo, né, para esse pacote ir e voltar. Por que isso acontece, né? Porque nós temos aqui um enlace transoceânico, né? Então, o enlace provavelmente saindo do Brasil, vai pelo mar, através de fibra óptica, até chegar nos Estados Unidos. Então, como a distância aumentou, né? Lembra que a velocidade de propagação, né, também pode ter aqui uma interferência, né? Então, quando eu tenho um link maior, a distância entre eles, né? Então essa distância entre os nós pode me gerar um atraso de propagação, né? Então aqui a gente tem aqui um valor significativo de atraso. Agora também pode acontecer um outro item aqui, né? Observe o seguinte, entre o item 11, entre o nó 11 e o 12, a tendência, pelo menos assim, se a gente for parar para pensar, qual que é, conforme eu for passando pelos roteadores, quanto mais longe eu estiver do host de origem, o tempo vai aumentando, né? Isso que o nosso senso lógico nos diz, né? Então, assim, parece que diminuiu aqui, ó. Por quê? Né? Aqui antes, ó, o primeiro pacote 203, aqui 184, 190, 183, 197, 184. Então parece que diminuiu. É como que eu andei por mais nós, por uma velocidade, né, por um tempo menor. Por que isso aconteceu? Então vamos lá, pausa esse vídeo e tenta pensar em todos os conceitos que nós vimos até agora, certo? E tenta aí achar uma resposta para isso. Por que que aqui eu tenho um valor menor do que no nó anterior? Bom, imagino que você tentou, né, obter essas respostas, uma explicação para isso. Então, assim, como o atraso de fila ele varia com o tempo, né, esse atraso de ida e volta do pacote aqui 11 enviado ao roteador 11, às vezes ele pode ser maior do que o pacote 12 que enviou para o roteador 12, né? Realmente, a gente pode observar esse fenômeno nesse exemplo aqui, tá? Onde nós podemos ver os atrasos aqui entre 11 e 12 que eles são diferentes, tá? Então isso depende do que? Do momento que esse pacote foi enviado, tá? Provavelmente nesse roteador aqui ele estava com uma situação mais crítica do que esse outro, né? Pode ser que naquele momento que o pacote chegou, como está relacionado ao tempo, então esse atraso na fila ele pode variar com o tempo, pode ser que naquele momento esse roteador aqui ele estava com menos fila do que esse. Pode ser que o tempo de processamento desse roteador ele é muito mais rápido que esse, então tem aí alguns fatores que podem influenciar para que isso aconteça, mas sim, isso aqui é totalmente possível. E aqui nós temos, né, aqui nós podemos observar que há 15, ou seja, o N-1, nós já vimos, né, 15 roteadores entre o host de origem e o host que responde pelo domínio de Stanford.edu, né, que é o que nós aqui tentamos descobrir executando esse comando, tá? E aqui nós temos novamente, né, aqui o nome e aqui nós temos o endereço IP desse host, né, que responde por esse domínio. Bom, se você gostou do Traceroute e quer fazer aí algum tipo de teste, tá? Se você utiliza o Windows, é simples. Você vai lá em executar, né? Você vai lá no menu iniciar, digita prompt de comando, né? E executa ele. O comando no Windows é o tracert. Então você vai digitar tracert e o número IP, ou tracert e o nome de domínio, tá? Está aqui explicado. Então aguarde a finalização aí da execução do comando, igual está aqui. Se você observar, ó, tracert stanford.edu, e aqui ele começa a executar o programa e trazer para a gente aquelas respostas que nós vimos aí anteriormente. Se você for usuário Linux, né, aqui um exemplo de execução no Debian, você vai abrir o terminal, vai digitar traceroute, né? Então no Windows é tracert e aqui é traceroute. Então nós temos aqui, você vai digitar traceroute e o IP
né? Ou traceroute no nome do domínio, né? E você também vai aguardar a finalização, tá? Tem uma diferença entre o traceroute do Windows e o traceroute do Linux, tá? Então eu deixo aí para que você possa pesquisar, né? Mas eu já vou dar aqui uma dica, né? A forma como o traceroute é executado no Linux, ele não utiliza por padrão o protocolo ICMP, tá? Então pode ser uma dica aí como você faz para poder executar o traceroute com o protocolo ICMP no Linux. Bom, esse foi o conteúdo da aula e a nossa próxima é vazão nas redes de computadores. Até lá!